Sejam bem-vindas para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje quero ensinar vocês a fazer a nécessaire bella. Olha só que coisa linda, gente. Essa nécessaire com abertura total, olha só, super linda, com molde gratuito para vocês, tá? Então, ó, já quero dizer para você que tá chegando aí, assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber notificação das nossas aulas, que são toda semana. A gente tem live toda quarta-feira e todo domingo, que agora nossas lives passou a ser domingo, tá? Se você quiser assistir ao vivo, as lives de quarta-feira são às 7 horas da noite, você pode assistir no meu Instagram, @AlineRogério, ou no meu Facebook, na página, aliás, né, que é @Aline Costura Criativa. Tá bom, pessoal? No domingo, às 10 horas da manhã, estamos ao vivo também. E hoje estamos com bom dia, porque eu já tava pensando, gente, vai ser uma confusão na live, que eu não vou saber se eu falo bom dia, boa noite. Na quarta-feira é boa noite. E no domingo é bom dia. Quem aí acordou animada, já vai dando bom dia. A aula de hoje, gente, tá linda demais, maravilhosa, com molde gratuito, olha só que coisa mais fofinha. E ela faz o kit com a bolsa, olha aqui que coisa linda. Olha a bolsa, gente. Se não é a coisa mais linda, ela tem um bolso aqui, embutido. Olha, linda demais, né? Olha. Então, esse é o kit Bella, tá? Na live nós vamos fazer a nécessaire. E assim que terminar essa aula, já vou disponibilizar no YouTube a aula da bolsa. Essa daqui, ela vai fazer conjunto com a nécessaire que eu vou fazer aqui no vídeo com vocês. Olha só que linda. Super fofa. Eu vou abrir a bolsa pra mostrar pra vocês, gente. Ela tem aqui na lateral uma proteção, tá? Ó. Olha que legal. Que chique, ó. Então, ela tem essa proteção aqui do lado pra não ter perigo de cair as coisinhas aqui, né? Colocar na bolsa. E ela tem um espaço muito legal, tá? Essa também fiz o bolsinho aqui atrás, olha só. Que linda que ficou. Sim, voltamos com as nossas lives no domingo. Quem já compartilhou, gente? Hein? Vamos compartilhar pra gente começar a nossa aula, a explicação do molde. Compartilha, chame as amigas, fala pra elas, bora acordar. Vamos aprender costura criativa, já tomando um cafezinho da manhã. E quem já tomou café, quem acordou cedo, quem tá acordando agora, vai contando aí pra mim, tá bom? E compartilhem, tá? Por favor, sempre peço pra vocês compartilharem, copia o link, cola lá nos grupos do WhatsApp, do Facebook, chame a galera aí, que o compartilhamento ajuda bastante aí a gente atingir mais pessoas. Tanto quem tá assistindo a aula ao vivo, quanto quem assistir gravado no YouTube depois, compartilha, deixa o coraçãozinho, deixa o seu joinha, um comentário, isso aí sempre ajuda, né, a mais gente visualizar a nossa aula, tá bom? Então, bom dia! Então é isso, essa aula de hoje tá linda, e eu vou começar aqui a explicação do molde, que tá lindo o molde também. Ralium acordou 9 horas. Oh, que beleza, hein? Sim, vai ter molde. Olha só, já vou mostrando pra vocês, olha. Este é o molde da nécessaire, que coisa fofa. Tá? Que eu vou explicar aqui no vídeo já pra vocês como fazer o corte, tá bom? Então, esse é o molde da nécessaire. E este é o molde da bolsa, tá certo? Como que faz para conseguir o molde? Gente, quem está me assistindo ao vivo já sabe.
O molde vai ser disponibilizado quando terminar a live. Vou colocar nas minhas redes sociais, no grupo do Facebook, na página do Facebook, tá? O link também vou colocar nos stories do Instagram, tá bom? E essa aula vai para o canal do YouTube. Então, na descrição do vídeo lá no YouTube, eu também vou deixar o link para baixar o molde. Tá? Então, dessa forma que vocês conseguem o molde. Isso, o molde da Necessaire. O molde da bolsa, os dois são gratuitos, tá, gente? O molde da bolsa, assim que eu disponibilizar a gravação da aula lá no canal do YouTube, que vai ser hoje, eu programei para as 10h30, tá? Da manhã, daqui a pouco. 10h30 não, 11h30, porque agora é 10 horas, tô confundindo tudo. Vai estar na descrição o link para vocês baixarem o molde da bolsa também, certo? Vamos começar aqui, então, a explicação do molde. Quem aí já compartilhou? Conta pra mim nos comentários, quero ver quem compartilhou a live. Eu acho que de dia a iluminação fica melhor, né, gente? O que vocês acham? Obrigada aí as meninas que estão falando que já compartilharam. Obrigada a você que não compartilhou, então vamos compartilhar, tá? Então, seguinte, você fez o download do molde, baixou o molde. O molde da Necessaire são 2 páginas, tá? Ele é assim. Aí você vai, o que fazer? Recortar em cima do risco. Não precisa da margem de costura. Então, primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso. Vou pegar aqui, ó, uma tesoura, que não é a minha de tecido, né, gente? Pra gente não estragar a nossa tesoura. E vou recortar o molde. Eu vou mostrar pra vocês aí como fazer a junção, tá bom? Na hora de fazer a impressão do molde, ó, se você for fazer a impressão em casa, ou se você for em alguma papelaria, lan house, alguma coisa pra pedir pra imprimir, preste atenção nas informações, tá? A impressão do molde, ela deve ser feita no formato padrão ou tamanho real, tá? Só esses 2 formatos vai deixar o seu molde no tamanho correto, nas medidas corretas, certo? E se você for fazer a impressão na configuração tamanho real, você precisa verificar se não está ativada a redução de tela. Isso é tudo a configuração na hora de fazer a impressão, tá bom? Então, dá uma olhadinha na configuração. Se tiver ativada redução de tela, o seu molde vai ficar meio centímetro menor. Então, tem que prestar atenção nisso também, tá? Porque tem gente que baixa o molde, vai lá, imprime, não olha a configuração, fala, ali no molde ficou menor. Precisa ser feita desse jeitinho, tá bom? Fez a impressão do molde, pega uma régua, uma fita métrica e mede, né? Porque no desenho tem todas as medidas, tá? Aí vocês medem pra ver se a impressão foi feita certinho, certo? Então, aqui eu já cortei um ladinho, ó. E agora eu vou cortar o outro. Bom dia pra quem tá chegando, sejam bem-vindas para essa aula linda. Gente, a aula de hoje tá linda. O kit tá lindo, gostei das 2, sabe? Fazia tempo que eu queria fazer essa bolsa. E aí eu fiz, né, o teste da bolsa, deu tudo certo. Falei, nossa, eu acho que eu vou fazer uma Necessaire, combinando, né? Mesmo modelo, mesmo jeito de fazer. Só que a Necessaire, ela é menor e a Necessaire, ela não tem a segurança na lateral, porque eu acho que a Necessaire não tem necessidade, né? Então, ela é um pouco mais simples de fazer, tá? Bom dia, meninas! Bom dia! Não tem diferença, não. A medida da régua da fita métrica é a mesma coisa. Centímetros, tá? É a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença.
Aí, gente, olha, eu cortei o molde, a gente tem aqui parte 2 e parte 1. Esse é o molde da nossa necessaire. O que que a gente vai fazer? Unir. Simples assim, ó. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. A gente vai encostar o moldezinho no outro, tá vendo? Pra formar o corpo. Deixa eu pegar uma fita aqui. Então, ó, encostou uma partezinha na outra, é só encostar, viu, gente? Não é pra sobrepor, não é pra fazer isso aqui, senão o molde vai diminuir. Encostou a partezinha na outra, a gente vem aqui, ó. Fita adesiva. Ó, o galo aqui tá cantando ainda. Pronto. Então, aqui nós temos o nosso molde, tá? Então, esse é o molde do corpo. Depois que você uniu, a gente vai cortar os materiais, tá? Esse molde do corpo, então, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal, que é aquele que fica aparecendo do lado de fora. Então, esse aqui, essa estampa eu cortei pra combinar com a bolsa, né? Que eu mostrei pra vocês no início. Essa é a bolsa, tá? Então, pra fazer o kitzinho aí com ela. Cortei 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro. Estou usando tricoline, tá, gente? Tricoline 100% algodão. Esse aqui da estampa de fora, ele é digital, tá? Que ele deixa assim, ó, bem realista, né? A visão da estampa. E também 2 vezes na manta. Tô usando a manta R2, tá bom? Aqui pra adiantar, já peguei tecido principal, coloquei na manta, aqui, né? Passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Isso eu fiz nas 2 partes principais, tá bom? A gente vai precisar do zíper, 70 centímetros de zíper. Não sei se vai sobrar, gente. Vamos ver aí na hora que eu for costurar. Vamos ver se vai sobrar. Mas, a princípio, 70 centímetros de zíper, tá bom? 2 cursores, que a dona Aline não pegou. Vou pegar lá já. E aqui, gente, eu cortei aqui uma tirinha, um restinho, né, do tecido. Tem largurinha aqui de 4 centímetros, é pra fazer o acabamento do viezinho interno, tá? Você pode usar tecido, assim, igual eu vou fazer, ou você pode usar o viés pronto, tá bom? Aqui eu vou usar esse tecidinho. E pra essa necessaire, eu vou usar 2 cursores, igual eu pus aqui. Olha só que lindo, gente. O tecido combinando com o cursor de pena. Fofíssimo, né? Ó. Lindinho. E o meu cursor que eu vou usar aqui nessa aula também vai combinar, só que eu não peguei. Vou lhe pegar, peraí. Deixa eu ver se eu peguei igual esse, peguei. Então, aqui, ó, 2 cursores. Olha só, gente, aí eu vou fazer igualzinho aqui da bolsa, ó. São 2 cursores. Eu coloquei um de coraçãozinho e esse aqui, olha que legal, que ele imita aqui um tronco de madeira. Então, acho que combinou bem legal aqui com o tecido. Lindo. Temos no site, tá, gente? O tecido para vocês comprarem de meio metro. E tem o kit de materiais também. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse é o kit de materiais, tá? Ele vai tecido principal, tecido de forro, manta, zíper, alça e 5 cursores decorados. E vai com o molde, vai com os 2, aliás, ó.
Olha só. Vai com os dois moldes, da necessaire e da bolsa, porque cada kit de material dá pra fazer as duas peças, tá? O tecido principal, gente, você faz uma bolsa, uma necessaire e ainda sobra um pedacinho que dá pra você fazer uma necessaire menor, um porta-moeda, alguma coisa assim, tá bom? Então, tem cupom de desconto, tá? O cupom de desconto é Kit Bela. Coloca nos comentários aí, pra mim ver se vocês entenderam. Kit começa com K, K-I-T, B-E-L-L-A, 2 L's, tudo com letra minúscula e tudo junto, tá bom? Esse é o cupom de desconto da aula de hoje. O kit de materiais vocês podem comprar no site www.alinerogério.com.br. Para quem tá assistindo no Facebook, essa câmera aqui, no Facebook, já tem o link do site na descrição. Para quem tá no Instagram, o link está na biografia, lá no meu perfil. E para quem tá assistindo no YouTube, vou deixar o link aqui na descrição. A gente tem essa opção, tá? Esse tecido tenho no kit e tenho também a meio metro, esse tecido digital de árvore, lindo. Tem essa opção. Tem o filtro do sonho cinza, olha que coisa mais linda esse tecido, gente, olha. Essa combinação com rosé ficou lindo. É a mesma quantidade de materiais, também vai com o molde, tá? Só muda, então, a estampa. Então, esse é o kit do filtro. Aí, montei, olha esse, gente, que cor linda, olha. É assim que dá pra ver. Olha, violetas. Combinação aí, um rosinha com um lilás. Ficou lindo. Aí tem mandala, né? Porque não pode faltar. Tem gente que ama, eu amo. Tecido digital de mandala. Combinação com Tiffany. Vai com o cursor de mandala. Olha isso, gente, que lindo. Então, tem o kit mandala. Ah, e olha só, gente. Esse tecido é um sucesso. Então, teve reposição, chegou reposição. É o floral requinte. E aí, montei um kit com ele também, tá? Então, são 6 opções de estampas nos kits dessa aula, no caso, Bela, que é a necessaire e a bolsa. Dá pra fazer as duas peças, certo? Kit Lisboa, isso mesmo. Obrigada às meninas que colocaram aí o cupom de desconto. E bora começar a costurar. A gente já cortou o molde, já passei a explicação aqui das medidas, tá? E agora a gente vai começar a parte da costura, ligando a máquina. Vou virar vocês aqui. Ai, devagarzinho, pra não cair o celular. Pronto. Já arrumei o Facebook, agora aqui eu vou arrumar o Instagram. Pronto. Então, gente, eu vou começar... Olha, essa necessaire, ela é muito tranquilinha de fazer, tá? E eu vou começar colocando o meu calcador de zíper. E aí, eu vou pegar o zíper e uma das partes do corpo que eu coloquei a manta, certo? O zíper, gente, ela vai em toda parte aqui, ó, tá vendo? Até chegar do outro lado, tá? E aqui eu vou dar pra vocês uma dica, eu já dei essa dica em uma outra necessaire de boca arredondada. Eu dei a mesma dica no vídeo da bolsa e vou falar aqui na live também. Essa dica, essa forma que eu vou passar pra vocês, como eu costuro... Oh, Jesus! Caímos! Segura aí, gente. Estão bem? Nossa, eu levei um pulo. Ah, meu Deus, esse aqui do Instagram fica caindo demais. Aí. Todo mundo bem? Ninguém machucou? Deixa eu arrumar aqui do Facebook pra não cair também. Ufa! Ai, ai, pronto. Deixa eu dar uma olhada nos comentários, tá tudo certo? Tá todo mundo aí?
Tá, né? Também assustei. Então, voltando aqui. Essa forma que eu costuro, você vai demorar 1 minutinho a mais pra fazer a sua peça, tá? Só que você vai ter uma facilidade maior na hora de costurar o forro do zíper e o acabamento eu acho que fica bem melhor, tá bom? Até voou o carregador, agora que eu vi aqui, ó. Vamos lá, gente, vamos lá. Aí. Então, como é que é a forma? Vou colocar dentinho do zíper de frente pra estampa e eu vou começar costurando aqui. Vou deixar uma pontinha, tá vendo? A pontinha sobrando, tá? Porque eu vou colocar o cursor. E a primeira costura que eu vou fazer, ela vai ser bem na beiradinha. Eu vou vir, ó, costurando na beiradinha do zíper, acompanhando a beiradinha do meu material. Chegando na curvinha, a gente faz a curvinha, tá? Vou começar costurando aqui, vocês vão acompanhando. Então, essa primeira costura é bem na beiradinha. A parte arredondada, ó. O zíper acompanha pra poder ficar, quando a peça estiver pronta, o modelinho bem certinho, tá? Sobrou zíper, né, gente? Falei pra vocês 70 centímetros, então eu vou cortar, deixando sobrar uma pontinha pra colocar o cursor. E sobrou 15 centímetros, então vocês podem cortar 55 centímetros de zíper pra fazer essa necessaire, tá bom? Ó, isso aqui que sobrou, certo? Então, fiz a primeira costura, ó, bem na beiradinha, aqui pela parte do avesso dá pra ver a linha, tá vendo? De beiradinha mesmo. E agora, eu vou fazer outra costura, só que essa a gente vai seguir rente ao dentinho do zíper, tá? A gente vai costurar de novo o zíper em toda a volta, aqui, ó. Só que dessa vez, ó, a beiradinha do calcador, que eu tô usando o calcador de zíper, ele pega bem rente ao dentinho do zíper. E a gente vem assim, ó, costurando. Fica bem mais fácil na hora de pôr o forro, tá? E o acabamento do zíper, eu acho que ele fica bem melhor, tá bom? Então, assim, é 1 minutinho, né, gente? Se tiver 2 costurinhas, em vez de passar uma só, a gente passa 2. E aí, o zíper, ele fica bem legal aqui, ó, com acabamento bem legal aqui, tá vendo? Certo? Então, passamos aqui as 2 costuras. Agora, a gente vai pôr o forro, tá? Vou pegar aqui, ó, tecido do forro, vou pôr estampa de frente com estampa. Cadê os prendedores? E aqui a gente vai prender esse forro, ó. Então, aí, na hora que primeiro a gente tá prendendo, na hora que a gente for costurar o forro, fica bem mais fácil, devido a eu ter passado essas 2 costurinhas no zíper, tá? O zíper fica mais fixado. Elizabeth tá fazendo uma pergunta sobre a bolsa. Pode sim, tá? No vídeo da bolsa eu falo exatamente sobre isso. Eu dou até a sugestão do tamanho da alça, pra quem quiser fazer maior, tá bom? Daqui a pouco vai estar liberado o vídeo da bolsa. Vocês correm lá no YouTube pra assistir, hein? Estou usando essa linha, na verdade, ela é mista de poliéster. Acho que ela é 80% poliéster, 20% algodão. Ó. Essa daqui, da marca Kron. Coloquei prendedor em toda a volta e eu venho costurando
pra fixar esse forro aqui. Aí eu não preciso ficar me preocupando com o meu zíper, porque ele já tá bem costuradinho, bem firminho ali embaixo, né? Passamos 2 costuras, então fica bem mais fácil. Passei a costura, vou virar pro lado direito. Sim, no site tem o kit de materiais com tudo que você vai precisar para fazer. Uma necessaire e uma bolsa, tá? Todo zíper, cursor, tecido, alça. Então, ó, depois que eu virei ela pro lado direito, ela ficou assim. O zíper aqui na curvinha, ele fica assim mesmo, depois ele vai endireitando. E aqui, ó, a gente vai passar uma costurinha de meio pé de máquina, né? Rebatendo o zíper. E também pra segurar o forro. Essa costurinha é muito importante fazer, tá? Por quê? Aí, quando a cliente for abrir e fechar a necessaire, a bolsa, o forro não fica enrugando, sabe? Pegando no cursor. Sabe quando a gente vai abrir assim e enrosca? Então. Pronto, passamos a costura. Ó, vocês percebem que esse modelo, gente, ela não é arredondada, né? Ela é quadradinha e tem o arredondamento aqui, ó, só nesses cantinhos. É um modelinho bem chique, eu achei bem legalzinho o molde dessa necessaire e da bolsa também. Agora, a gente vai costurar o zíper na outra parte do corpo. Então, ó, posiciono aqui na minha bancada. Vou colocar aqui, ó, frente com frente. E aqui eu venho no zíper fazendo a mesma coisa, 2 costurinhas, tá? Uma costura bem na beiradinha. E depois venho com a outra costura rente ao dentinho do zíper. Pra tirar só aí dúvida, de curiosidade, pra quem gosta de saber, né? Tô usando o zíper número 5. Aí, então, o cursor tem que ser compatível, né? Então, cursor também número 5. Estou usando a agulha número 14. Geralmente, eu uso ela em todas as aulas. A largura do meu ponto está em 3,5. Do meu ponto, não, ponto da máquina, né, gente? A largura do ponto da máquina está em 3,5, tá? Passei a primeira costura, agora eu venho com outra rente ao dentinho do zíper. Aproveitando para dizer para vocês que lá no meu site nós temos várias cores de zíper, tá bom? Tem o kit de zíper, tem 2 modelos de kit de zíper. Tem o completão com 28 cores, tem o básico com 12 cores e tem as cores avulsas, tá? Nós temos 28 opções de cores de zíper número 5 e várias opções de cursores, tá bom? Pode. Tem gente perguntando, posso fazer separado e depois juntar? Pode. Até porque eu vou separar aqui para rebater o zíper, tá? Então, se você quiser separar, que a colega tá falando, é assim, ó, você destaca o zíper, costura uma parte num corpo, outra parte na outra, e depois, na hora de colocar o cursor, você junta. Pode sim, tá bom? Agora, venho com o forro, estampa de frente com estampa. Deixa eu passar os prendedores pra cá. Vamos pregar aqui.
Sim, nós temos esse tecido separado do kit. Se você entrou no site e não encontrou, espera um pouquinho, porque deve ter esgotado pelo sistema do estoque do site, mas ainda tem aqui. Aí, quando terminar a live, eu vou lá e libero mais quantidade, tá? Mas tem sim. O que acontece? Eu coloco lá, um exemplo, ponho uma mercadoria para vender, eu coloco lá no sistema do site 10 unidades disponível, né? Aí as pessoas vão lá, compram, acontece da pessoa comprar, adicionar o produto no carrinho, não consegue finalizar a compra, às vezes não finaliza o pagamento. Aquela compra não é concretizada, mas o produto, ele sai do estoque, entendeu? Então pode ter acontecido isso, se você não tá achando o tecido. Então eu espero terminar a live, que eu vou lá e já coloco disponível, tá? Esse tecido aqui de árvore. Ó, vou passando a costura aqui no forro. Não acredito, gente, tá chovendo. Eu subi aqui pro ateliê, tava fazendo um sol. Coloquei minhas plantinhas tudo pra tomar sol. E agora, ó, começou a chover. Então, gente, ó, o que eu falei, vou destacar, tá? Então, se vocês quiserem fazer separado, pode. Aqui eu destaquei porque eu preciso rebater essa parte do zíper que eu acabei de costurar. Tá? Então, tá aqui as duas partes separadas, tá? Vou passar uma costura aqui de meio pé de máquina, rebatendo. E aí, a gente, na hora de colocar o cursor, a gente une as duas partes novamente. Pronto. Essa costura do forro é perto dos dentinhos do zíper, né? Sim, Flávia. Isso mesmo, tá bom? E agora, gente, ó, nós vamos colocar corpo com corpo aqui, ó, forro com forro. O principal é a curvinha do zíper ficar bem certinha com curvinha. Ó. Tá? Então, uniu curvinha com curvinha, coloca um prendedor. Pra quê? Pra ela não ficar torta, né? Aqui eu gosto de colocar o prendedor nesse zíper assim, toda a volta, porque aí facilita pra mim colocar o cursor, tá bom? Deixei pontinha sobrando dos dois lados, ó, pontinha de cá e pontinha de cá, porque eu vou colocar dois cursores, um aqui, para aqui no meio, o outro aqui, para no meio, pra eles ficarem fechadinhos ali, tá? Então, primeiro eu vou colocar esse cursor, olha que lindo. O tecido tá lindo, né, gente? Então, é isso. Se você quer comprar o tecido e não achou no site, espera um pouquinho eu terminar aqui a live e vou lá liberar, tá? Então, aqui coloquei um. Bom dia, quem tá chegando, dando bom dia aí no Facebook. Sejam bem-vindas. Eu não sei o que tá acontecendo com o Facebook. Com o Facebook, que eu não vejo os comentários direito e não vejo quantidade de pessoa que tá assistindo, entendeu? Mas é isso. Vai passando os comentários aqui, o que dá pra me responder, vou respondendo. Quem aí tá assistindo no Facebook, vocês que estão assistindo conseguem ver quantas pessoas tá ao vivo? Assistindo também? Que eu não consigo. Sei por quê. Ô, filho de Cristo, tem que ter sempre um pra... Aí. Obrigada, Marisa.
Obrigada, Marisa colocou aí pra mim saber quantas pessoas que tem. Maravilha, hein, gente? Obrigada a todas vocês que estão aí ao vivo assistindo pelo Facebook, pelo Instagram. Então, coloquei. Aqui, gente, eu optei em colocar 2 cursores diferentes, tá? Ó, um coração e um aqui que imita tronco de madeira, certo? E agora a gente vai finalizar. Só que pra virar minha peça pro lado direito, pro lado avesso, aliás, eu vou vir aqui, ó, no dentinho do zíper e eu vou passar uma costura. Por quê? Pra não correr o risco na hora que eu for virar ela, o zíper abrir, tá? Então, como já está com o cursor, eu posso passar aqui essa costura no zíper. Pronto. Aí eu viro ela pro avesso, que aí não tem nenhum perigo. Virou todinha a nossa peça pro lado avesso. Se você quiser, vai no ferro, passa o ferro aqui nesse forro pra ele ficar bem certinho aqui pra baixo, tá? A gente vai começar fechando aqui essa parte reta, ó. Vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. Pegou, pegou. Aí, lembra que eu falei pra vocês da tirinha? Aí, eu vou passar aqui ela pra fazer um viezinho. Mas, se você quiser, você pode usar viés pronto, tá? Aqui, essa tirinha tem largura de 4 centímetros. Vou colocar a estampa de frente com estampa. Aqui, ó, onde eu acabei de costurar, tá? Passo uma costura com um pé de máquina. Aí, eu corto o excesso. Ficou assim, tá vendo, ó? Aí, eu venho aqui pro outro lado e vou dobrar. Dobro uma, dobro duas e formo o viezinho, ó. Tá vendo? Poderia ter usado tecido verde, né? Mas tá bom. É que o que sobrou foi desse estampado mesmo. Pronto. Aqui eu vou tirar o excesso. Aí. O zíper eu posso cortar um pouco. Não vou cortar muito rente, tá? Não por enquanto. Só pra ficar mais fácil aqui pra gente fazer a caixinha de leite. Então, ficou assim, ó. Parte do fundo já tá costuradinha e agora a gente só faz a caixinha de leite. Como que vai ser? Aqui, tá vendo a costurinha? Eu vou unir a costurinha, essa emenda da costura, bem com o dentinho do zíper, ó. Tá? Bem esticadinho, tá vendo que as minhas duas mãos tá puxando assim, ó. Pra que fique bem esticadinho. Vou passar uma costura com um pé de máquina, retinho aqui. Aí, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Bem esticadinho, para o tecido aqui na caixinha de leite não ficar embolado, tá? Se tiver muito excesso de material, zíper, manta, você pode cortar, mas não corta muito rente a costura, tá bom? Esse lado ficou um pouquinho torto. Vou costurar de novo. Aqui eu faço assim para conferir se tá as duas do mesmo tamanho. Coloco aqui a pontinha da costura, vejo se tá do mesmo tamaninho, tá? Então, isso aqui é uma dica para não ficar um ladinho torto, entendeu? Depois que a gente fez isso, vou tirar esse lixinho daqui. Largura desse tecidinho aqui, do viezinho que eu tô usando, é 4 centímetros, tá? Eu vou cortar 2 pedacinhos dessa tira, um pouquinho maior aqui, que é a caixinha de leite, tá bom? Porque nós vamos dobrar as duas pontinhas, pra ficar um acabamento legal. E se a pessoa for
lavar a peça e tal, não ficar tecido desfiando. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Dobro a pontinha, certo? Coloco aqui, ó. E aqui no final eu vou dobrar também, tá? Então, ficou assim, ó, o tecidinho com 2 dobrinhas. Venho pro outro lado e dobrou uma, dobrou 2, fez o viezinho. E aí, ficou aqui o acabamento bem bonitinho. A mesma coisa, vou fazer do outro lado, tá? Aline, onde você comprou a máquina? Essa máquina é lá do meu parceiro, Maurício Armindo, da Costura e Bordados, tá? Inclusive, né, se vocês não sabem, a gente tem uma parceria comprando com ele. Lá com a Costura e Bordados Limeira, dizendo que foi minha indicação, Aline Rogério. Você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá? Aí, falar nisso, meninas, que eu falei pra vocês na aula passada sobre... Contei a história, né? Sobre como surgiu o projeto da Bolsa Estrela. Contei pra vocês, né? E aí, falei que eu ia pôr a foto nos stories pra quem quisesse comprar o projeto. Acabei esquecendo, eu pus ontem à noite, tá bom? Pus ontem à noite a foto da bolsa e o link pra quem quiser comprar a aula, tá? Aqui, vou cortar o excesso de linha. Aí. Tirar esse lixinho. Bom, muito bom, ó. Fundinho aqui, ó. Todo. Essa máquina costura sintético, sim, tá? É uma máquina industrial, super de boa pra costurar sintético. Eu não costuro porque não é a minha área, né? Na sarja precisa colocar manta? Depende. A sarja hipermeável, ela é mais firme. Ó, gente, tô virando do lado direito. Ganhei 5 projetos e tem acesso a só um. Me chama no WhatsApp que a gente vê o que tá acontecendo. Se não houve aprovação, tá? Ó, virando pro lado direito. Gente, será que dá pra pôr montana na alça? Acho que no caso ela tá perguntando da bolsa, né? Dá sim. Bom que o montana é corte a fio, né? Qual o modelo da máquina? Essa máquina minha ela é a Jack A4, tá? Fechar aqui o cursor. E tchararã. Aí vocês vão lá no nosso amiguinho ferro, né? Passa o ferro de passar. Olha que coisa linda que ficou, ó. Lindinha, gente. Ai, eu amei esse modelo, achei bem chique. Ela quadradinha assim. Essa daqui, ela vai, então, fazer o kit, ó, com a minha bolsa. Olha que linda. Eu falo, gente, é sempre bem mais fácil vocês venderem kit, assim, ó. A foto de 2 peças combinando juntas chama mais atenção do que a foto de uma peça sozinha, tá? Então, por isso que eu sempre gosto de fazer assim, ó, complementando, né? Uma peça complementando a outra, o necessaire, a bolsa. Vou colocar, já vou disponibilizar lá pra vocês o vídeo da bolsa, ó, explico direitinho no vídeo da bolsa como fazer esse bolsinho embutido, tá? Pra quem não viu eu mostrando no começo da aula, essa bolsa, gente, ela tem a segurança aqui do lado, olha só. A bolsa super chique, ó.
Ela fica bem espaçosa e as coisas ficam protegidinhas, não tem perigo de cair, porque o zíper ele tem abertura total até aqui embaixo, né? Então, devido a isso, eu coloquei aqui essa proteção e ficou linda, tá bom? O valor de venda, gente, o valor de venda da bolsa, eu falo no vídeo da bolsa, tá? Só pra gente não misturar as coisas aqui. E o valor de venda dessa necessaire, eu deixo pra vocês aí de 50 a 65 reais, tá? Essa bolsa, gente, eu fiz ela com alcinha pra carregar assim na mão, ou assim, né? Se for pra pôr no ombro, no vídeo da bolsa eu explico como que você pode fazer a alteração da medida da alça, tá? Minha dúvida é esse bolso embutido, então não perca a aula, porque eu explico bem direitinho. Gente, depois que vocês começam a fazer, vocês pegam o jeito, não tem segredo nenhum, tá? Então, bolsinho embutido aqui, lindo. O kit da bolsa temos sim no site, dá pra fazer as duas peças, ó. Esse é o kit de materiais, você faz uma bolsa e uma necessaire, vai o material pra fazer as duas peças e vai o molde lindo, que eu não sei onde que eu pus. Ah, tá aqui. Ó. Vai o moldezinho das duas peças, da necessaire e da bolsa. O molde impresso em tamanho real, para vocês já abrirem o pacotinho, recortam o molde, tem todo o material aqui, já corta, já faz a sua peça. Vai todo o material que vocês precisam, tá? O tecido principal, gente, quer saber? Vamos aproveitar que já tá no finalzinho, já falei o preço de venda, pra não ficar segurando vocês aqui. Eu vou abrir um kit pra vocês verem, tá? Só pra vocês entenderem. Ó, ele vai desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, tá? Quem aí já comprou o kit no site, sabe, recebe desse jeito. A diferença é que aqui atrás vai o molde dobradinho, tá bom? Aí vai o molde aqui, vamos abrir pra vocês verem aqui, ó, pra quem tem dúvida. Então, ó, vai 5 cursores decorados, são 6 modelos, são 6 cores de kit, todos os kits vão com cursores decorados, tá bom? Então, ó, esse aqui eu tô mostrando esse porque é o tecido que eu fiz aqui e usei no vídeo, tá? Então, vai 5 cursores aqui nesse pacotinho. Onde que a gente usa esses cursores? 2 na necessaire, 2 no bolso central da bolsa e 1 no bolso embutido da bolsa, tá? Por isso são 5 cursores. 1,50 m, no caso 1,5 m, né? De zíper, pra vocês fazerem aí todas as partes que vai com zíper. 70 centímetros de alça chique, tá? O tecido de forro vai no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros, dá pra você cortar o forro das duas peças, tá? Fica tranquila. E o tecido principal, que é esse aqui, ele vai maior, tá, gente? Ele vai o tamanho de 50 centímetros por 1,50. Por que que ele vai maior? Devido à posição da estampa. Vocês podem ver que a estampa tem sentido. Se eu colocasse o tamanho menor, se eu colocasse o mesmo tamanho do forro, não ia dar pra cortar no sentido certo da estampa, tá? Então, por isso, esse aqui, ele vai um tamanho maior. E aí dá pra vocês, por isso também, inclusive, que os viezinhos internos eu cortei com o tecido principal, porque ele vai mais. É por isso que o forrinho do bolso embutido eu também cortei com o tecido principal, ó, porque ele vai mais, tá? E mesmo você fazendo a bolsa, a necessaire, usando o tecido pra fazer o bolso embutido, usando esse tecido pra fazer o viezinho, ainda sobra, tá? Um pedaço de tecido principal que dá pra vocês fazerem uma outra peça, tá bom? Então, é desse jeitinho que vai o kit. O que que eu falo, gente? Ó, comprou o kit no site? Presta atenção na hora de fazer o corte pra aproveitar todo o material. Porque se você simplesmente abrir o tecido, colocar aqui no meio o molde, cortar, depois você vai ficar sem ter como aproveitar para cortar a outra peça, tá? Então, sempre aproveite bem certinho, colocando o molde bem no cantinho.
A manta vai num tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. É a continha para vocês cortarem a manta para as duas peças. Então, preste atenção na hora de fazer o corte, tá? O tecido do filtro dos sonhos eu não tenho fora do kit. Infelizmente, tá, gente? Porque eu peguei pouco dele. Eu vou ver se eu consigo mais dele. Mas esse aqui, de árvorezinha, esse tem fora do kit, tá bom? Então, aí, explicando pra vocês, olha, a gente tem o kit violeta. Mesma quantidade de materiais. Tem o kit filtro dos sonhos, tá? E tem mais estampas lá no site. Pra vocês, são 6 modelos, tá bom? Outra coisa que eu quero falar pra vocês antes de finalizar a live, gente, chegou reposição lá no site do kit de matriz, que é a matriz com os botões, que é essa aqui, ó. Quando o site voltou a funcionar, aí eu anunciei, nossa, vendeu tão rápido que acabou. Aí chegou sexta-feira, tá? Então, pra quem tava esperando chegar, chegou. Como é que é? Eu vou abrir aqui também pra vocês verem, ó. Vai a matriz para colocar o botãozinho de imã com rebite, tá bom? Não tem nenhuma peça aqui. Peraí. Ah, não, ali dentro não tem. Aqui. Ui! Só pra mostrar qual botão que é. É esse botão aqui, ó. Tá? Que é o botão de imã com rebite, ó. Tá vendo? Então, a matriz é pra colocar esse botão. No site vai assim, a matriz para o botão de número 14, tá bom? Reforçando, gente, para você usar isso, você precisa ter o balancinho, que é aquela ferramenta de colocar botão, tá? E vai aqui, joguinho para vocês colocarem 25 botões, que é assim, ó. O botão são 3 partes. Eu vou até fazer um videozinho, vou colocar depois para vocês, tá? É esse pacotinho e esse pacotinho dos rebites, tá bom? Então, fica assim, ó, se você não entendeu, 3 pacotinhos, como é que faz, como é que monta, que jeito que é. Acabando a live aqui, eu já vou fazer um videozinho mostrando e explicando como quais partes que vai e como que você coloca esse botão na peça. Combinado? Mas é só para avisar mesmo que já está disponível no site. Eu sempre falei muito bem desse botão, vocês aí que acompanham sabem, né? Que eu sempre usei, só que eu não vendia, e vocês pediam bastante, Aline, você não tem pra vender e tal, eu até recomendava onde eu comprava e tal. Mas aí eu consegui, tá? Então tá aí a matriz com os botõezinhos, tá bom? O balancinho é o de ferro, né? Isso mesmo, balancinho de ferro. E é isso, gente. Obrigada a todas vocês pela presença na nossa aula de hoje. A gente se encontra deixa eu falar no domingo é hoje. Na quarta-feira, 7 horas da noite, para nossa próxima live. E já vou lá no canal do YouTube liberar a aula da bolsa para vocês. Então, fiquem de olho lá no canal do YouTube para assistir a aula da bolsa, tá bom? Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.